Bom dia, pessoal. Eu sou a Larissa, da equipe tributária, e eu vou apresentar para vocês as melhorias que o time desenvolveu nestes últimos 15 dias. A primeira melhoria foi relacionada à nova base de cálculo do DIFAL para as lojas de São Paulo. Então, nós disponibilizamos no RP uma nova base de cálculo do DIFAL para as aquisições de ativo imobilizado e uso e consumo de fora do estado, cujo destino seja o estado de São Paulo. E as fórmulas são essas daqui que estão sendo apresentadas. Aqui é um exemplo da nota fiscal gerada, então nada muda na capa da nota, o valor da base e o valor do CMS continua sendo o que o fornecedor nos mandou, né? E aí o que muda é o cálculo do ajuste. O valor do ajuste gerado a crédito vai ser com a base simples e o valor do ajuste a débito vai ser um pouquinho maior de acordo com a fórmula. E aí um menos o outro vai ser o DIFAL que o nosso cliente vai ter a pagar. Nós anteriormente havíamos disponibilizado no RP esse parâmetro aqui de configuração, onde o nosso cliente podia ativar esse parâmetro, aí automaticamente a gente já ia começar a calcular o DIFAL com base dupla, e se ele não marcasse, a gente continuaria calculando o DIFAL com base simples. Mas agora a gente mudou, né? A gente disponibilizou aquele outro parâmetro que eu mostrei para vocês no primeiro slide, e aí o nosso cliente vai ter que fazer a alteração caso ele queira optar por essa nova base que nós criamos dentro do RP. E assim o cálculo do DIFAL seja baseado no parâmetro que ele configurou. Outra melhoria foi relacionada ao centro de custo. Nós criamos no RP a possibilidade de configurar uma matriz de rateio, onde o nosso cliente vai poder segregar os centros de custo em vários centros de custos e depois fazer o vínculo dessa matriz de rateio no cadastro do funcionário, para quando ele gerar a folha de pagamento do tipo funcionário, a despesa seja rateada nos diferentes centros que ele configurou na matriz. Então, essa aqui é a tela de cadastro, onde o nosso cliente vai poder fazer o cadastro da matriz, né, do tipo funcionário, ou ele vai poder buscar as matrizes que ele já tem cadastrada dentro do RP. Aí ele vai poder fazer a adição, né, dos centros de resultado, ele vai poder criar vários centros de resultado e colocar as porcentagens de rateio em cada um deles, e aí ele vai poder vincular essa matriz de rateio lá no cadastro do funcionário. E aí, quando ele gerar a folha, né, de pagamento e selecionar que o tipo da folha é por funcionário, o sistema vai fazer a contabilização dos valores e vai olhar para a matriz de rateio e não mais para o centro de custo único que existia no cadastro do funcionário. Outra melhoria foi relacionada à nota fiscal com base no cupom para órgãos públicos com isenção do ICMS. Então, nós temos um cenário de um cliente que ele vende por cupom fiscal para alguns órgãos públicos dentro do RP. E aí ele emite a nota fiscal referente a cupom, e nessa nota referente a cupom, o órgão público tem a isenção do ICMS. Então, nós temos que não destacar a base e o valor do ICMS na nota referente a cupom, e o valor desse ICMS tem que ser descontado do valor total da nota. Essa nota fiscal ela foi criada lá no menu Estoques NFE, na verdade ela já existe, né, no menu Estoques NFE, notas fiscais, vendas, venda cliente, nota fiscal de venda cliente com cupom. E quando o cliente selecionado for órgão público, ele vai ter essa opção de isenção do ICMS. Então, aqui é o exemplo da nota, o valor total do produto e o valor total da nota vão ficar diferente, e o desconto do ICMS vai ser informado lá nos dados adicionais da nota. E eu gostaria de comentar também que nós fizemos a atualização de códigos de ajuste da tabela 5.1.1 do SPED fiscal para os estados de Minas Gerais e Pernambuco, e nós realizamos melhorias no conciliador fiscal e contábil, para que os ajustes gerados pelas compras de fornecedor do Simples Nacional e devoluções sejam considerados no conciliador, diminuindo a quantidade de escritas exibidas como inválidas. Essas foram as melhorias entregues pela equipe tributária. Obrigado e até a próxima. Olá, me chamo Gisele e vou apresentar outras novidades e melhorias da equipe tributária. A primeira melhoria que irei falar é a antecipação de ICMS parcial. No cadastro de ICMS antecipado das regras fiscais, haviam dois tipos de base, a Fórmula 1 e a Fórmula 2. Essas bases foram renomeadas para base simples e base por dentro, e foi inserida um novo tipo de base, que é a base parcial.
Para a base parcial, foi desenvolvido um campo chamado percentual de base parcial, onde o cliente BlueSoft irá informar qual é o percentual da base de cálculo que deverá ser utilizado. Então, o percentual dessa base ele é equivalente ao que será utilizado como base do ICMS antecipado. Então, é a base atual vezes esse percentual, esse resultado será a base do ICMS antecipado. Quando a saída para a revenda do produto é realizado com o ICMS amparado por redução de base de cálculo, o fisco pede que o ICMS antecipado da entrada seja calculado de maneira que o crédito do ICMS seja anulado, ficando o valor da base da antecipação vezes a alíquota interna diretamente. Para atender esse cenário, foi desenvolvido o campo de calcular base parcial somente com a alíquota interna. Quando marcado esse campo, ele não irá fazer o cálculo da diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Ele irá pegar a base parcial com a alíquota informada vezes a alíquota interna. O recebimento da mercadoria seguirá o mesmo fluxo de recebimento de ICMS antecipado que existe hoje no RP. Outra melhoria é para a regra fiscal não considerar o desconto na base do ICMS-ST. No cadastro da regra, nas tributações de ICMS com ST, do CST 10, 30, 70, criamos a configuração se o desconto entrar na base do ICMS-ST ou não. Essa configuração está para todas as regras fiscais como sim, que desconta na base, e para as situações em que não se deve descontar, o usuário deve fazer uma configuração em nova regra fiscal. As fórmulas do cálculo ficam. Quando desconta na base, o que a gente faz? A gente pega o custo com desconto mais o IVA e soma no próprio custo com desconto para chegar na base do ST e aplica a alíquota interna. E quando vai calcular o crédito, pega o mesmo custo com desconto vezes a alíquota interestadual. Então, nessa fórmula, com uma nota de R$2.000 com desconto de 1.000, ele chega a um ICMS-ST de R$150, utilizando a alíquota interna de 18 e a interestadual de 12. Quando não desconta, o que acontece? Ao invés de pegar o custo com desconto, a gente pega o custo bruto sem desconto, aplica o IVA, soma o próprio custo sem desconto e nisso aplica a alíquota interna. E para calcular o crédito, usa o custo com desconto vezes a alíquota de ICMS interestadual. Então, nesse mesmo exemplo, na nossa nota que o produto era 2.000, um desconto de 1.000, a alíquota interna de 18 e a interestadual de 12, a gente chega num valor de R$420. Agora eu irei apresentar as melhorias da equipe financeira. Criamos o filtro do status de quitação na consulta de financiamentos. Essa consulta fica em Home, Financeiro, Operações Financeiras, Financiamentos. Desenvolvemos o novo filtro de status de quitação quando selecionada a visão consolidado por correntista. Nova melhoria, no novo fluxo de caixa, agora temos como consultar as ocorrências. Desenvolvemos a visualização das ocorrências no cadastro das configurações do fluxo de caixa, assim como a visualização das configurações que foram excluídas. Novo fluxo de caixa, coluna de previsto. Desenvolvemos a possibilidade de configurar as colunas de exibição do relatório de fluxo de caixa. Agora é possível configurar se serão exibidas colunas de previsto e realizada ou ambas as colunas conforme desejado. Criamos a possibilidade de configuração de zerar a coluna de previsto conforme as espécies previstas foram realizadas. Essa configuração é apenas para as duplicatas e cartões. Então, quando executamos o relatório, que é para zerar o previsto, o que acontece? A coluna de previsto ela acaba sendo descontada dos valores que já foram realizados. Quando configuramos para não zerar o previsto, ela apresenta o valor que era previsto e o valor realizado na sua coluna certinho. Criamos também a possibilidade de criar a exibição de uma coluna de diferença nas configurações gerais de fluxo de caixa. Quando executa com a diferença, ele vai apresentar mais uma coluna que vai apresentar a diferença entre a coluna prevista e realizado. Criamos a possibilidade da configuração para o usuário e selecionar qual é o tipo de data que será considerada na coluna de valor previsto do relatório de fluxo de caixa. Essa configuração será disponível apenas para as espécies banco e duplicata. Aqui a tela do banco e aqui a tela do duplicata. Essas foram as melhorias entregues. Muito obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas recentemente pela equipe comercial e operações. A primeira melhoria que vamos demonstrar é a respeito do novo layout de impressão simplificado do pedido de compra.
Então, incluímos uma nova versão simplificada, uma versão beta, para imprimir o pedido de compra num layout simplificado. Esse novo layout ele ficará disponível numa versão beta para possíveis melhorias, porque nós vamos manter a impressão do pedido simplificado atual, né, a antiga, disponível no sistema por enquanto. Mas em breve nós vamos retirar o layout simplificado antigo para que para que fique somente este que agora eu estou apresentando. A grande vantagem dessa nova versão simplificada de impressão do pedido é que ela não tem limites para lojas. A versão antiga era limitada a 14 lojas. Um pedido que tivesse mais que 14 lojas não tinha como fazer a impressão simplificada. Agora, com esse novo layout, não há mais esse limite. Nesse novo layout, nós vamos ter aqui o cabeçalho, como já tinha na versão antiga, mas agora vamos demonstrar aqui o CNPJ do fornecedor. E também no quadro dos itens, na entrega, vai ser um quadro por entrega. Nós temos aqui, vamos ter o item, vamos ter as lojas em quadros menores, as quantidades aqui por loja. Né? Se tivesse mais lojas, ele ia abrir aqui o espaço maior, ainda colocando mais lojas, logo abaixo. Aqui nós temos o total de quantidade, custos, né, valores, né, relacionados à negociação e o valor total aqui do item, de todas as lojas para essa entrega. Nos locais de entrega, nós vamos demonstrar somente as lojas que têm quantidade pedida e, além das informações que nós já demonstrávamos antes, nós vamos demonstrar total de quantidade em itens, né, uma quantidade total, o peso bruto e peso líquido, caso esteja parametrizado no sistema para imprimir essas informações, e o valor total por loja dessa entrega. No quadro de totais do pedido, também vamos demonstrar aqui as quantidades, o total em quantidades, peso bruto e líquido, se tiver parametrizado para demonstrar esses dados. Nas trocas, quando for definido que vamos imprimir as trocas também, nós vamos demonstrar um quadro como esse, onde vamos demonstrar a quantidade e o total em valor das trocas por loja, também de uma forma simplificada. Outra melhoria que realizamos foi o destaque da substituição tributária na emissão de notas fiscais de devolução. Então, nós possibilitamos agora, através desse parâmetro que foi colocado no módulo fiscal, a possibilidade de parametrizar se as devoluções de compra vão ter a ST, que é a substituição tributária, destacada nos campos próprios ou não, ou se elas vão manter o funcionamento que já tinha antes, de serem somadas em despesas acessórias e serem informadas nos dados adicionais da nota. Então, aqui nós temos um exemplo de uma nota emitida com substituição tributária e com o destaque nos campos próprios. Nos itens também nós vamos demonstrar os itens com a próprio ICMS da nota de origem, e não mais aquela conversão para um ICMS comum, como fazíamos antes, quando tiver parametrizado para destacar o AST em campo próprio. Bem, essas foram as melhorias e novidades desenvolvidas. Obrigado e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo, faço parte da equipe de vendas e PCP e trago para vocês as últimas novidades desenvolvidas recentemente. A primeira delas é no relatório de lucratividade de vendas por destinatário. Então, agora no relatório de lucratividade de vendas por destinatário, foram incluídos novos filtros. Incluímos o filtro de comprador, onde será possível filtrar um ou mais compradores que serão considerados na análise, e também incluímos o filtro de marca, onde será possível filtrar uma marca específica que será considerada no resultado. Então, conforme podemos ver aqui na imagem, no campo de comprador, nós temos aqui a multisseleção, onde podemos escolher vários compradores de uma só vez para considerarmos na nossa análise. E neste relatório, nós também incluímos no filtro agrupamento as opções de comprador e marca. Então, aqui nós temos nessa imagem aqui o comprador e marca,
como opção de agrupamento. E também colocamos nas opções de configuração das colunas a coluna de comprador, que até então não tínhamos, e agora será possível também selecionar esse campo, trazer esse campo na consulta do relatório, ou não. Aqui nós já temos o campo de marca e agora também temos esse campo comprador. A próxima melhoria que nós desenvolvemos está no TMS, se refere à impressão de canhotos fiscais. Então, quando as notas fiscais das viagens, que está na tela de roteirização dos pedidos de venda, já estiverem faturadas e o status do roteiro estiver em trânsito, será habilitado o botão para a impressão da relação de todos os canhotos relacionados a esta viagem. Então, conforme podemos ver na imagem, sempre que a roteirização tiver com status em trânsito, será liberado um botão para a impressão de todos os canhotos fiscais relacionados a esta viagem que já estão faturados, né, das notas fiscais que já estão faturadas. Outra melhoria que nós desenvolvemos também no nosso TMS é o controle de quilometragem e horários no roteiro de viagem. Então, agora, no nosso TMS, nós podemos ter um controle das quilometragens de saída e chegada. Então, quando o usuário possuir a permissão 3556, controlar quilometragem, saída e chegada, quando for confirmar uma saída, o sistema abrirá esta janela com as informações aqui dos campos de quilometragem, saída, data e hora. Essas informações, elas já vão vir preenchidas, né? A data e hora, no caso, ela já vai vir preenchida conforme clicar no botão para confirmar a saída. Pode ser editável também, se caso o usuário quiser colocar outro horário, outra data, ele pode, conforme o controle que ele estiver ali fazendo dos veículos, né? E aqui na quilometragem saída, essa informação, a partir do momento que ela for inserida a primeira vez, o sistema vai gravando essa informação, né? Então, aqui nessa próxima imagem, por exemplo, nós temos a janela aqui de uma finalização de uma viagem. Então, quando for finalizar a viagem do roteiro, será disponibilizado para quem tiver a permissão 3556, esses novos campos onde poderão ser informados a quilometragem da chegada do veículo, a data e hora, que já virá preenchido e também será editável, e na parte de finalização da viagem do roteiro, o sistema trará aqui a informação do que foi colocado na saída. Então, a partir do momento em que for colocado a quilometragem de chegada do veículo e finalizada essa informação, quando este veículo for feita uma nova viagem, for feita uma nova saída de entregas, né, de uma viagem, o sistema já vai trazer automaticamente a quantidade da quilometragem de chegada. Já vai trazer na tela a última quilometragem do veículo, podendo ser editável caso seja necessário, caso o veículo teve alguma movimentação, teve alguma viagem que não foi especificada e seja necessário fazer uma alteração, isso será possível. E após a finalização da viagem, será possível imprimir o roteiro para o motorista. Nesse roteiro constarão as informações de quilometragem inicial e final do veículo e o horário de chegada também, o horário de saída e chegada. Então, conforme podemos ver aqui na imagem, na impressão do roteiro da viagem, aqui no final dela vai ter as novas informações, né, desse controle de quilometragem inicial, quilometragem final, a data e hora de saída e a data e hora de chegada. Para um melhor controle, agora será possível imprimir essa informação para o motorista. E todas essas informações que forem inseridas de quilometragem, que forem inseridas ou forem removidas, nós vamos ter o controle também através das ocorrências. Então, conforme nós podemos ver aqui,
qualquer edição que seja feita na quilometragem de saída, de chegada, que seja acrescentada ou removida, o sistema vai trazer essas informações nas ocorrências. A próxima melhoria que temos aqui é na tela de precificação, onde foi incluso novos filtros e colunas. Então, agora na tela de precificação de produtos, utilizando o tipo de pesquisa entrada de produtos no período, algumas colunas estarão disponíveis no resultado. Por exemplo, a coluna que exibe os custos médios de valor com ou sem impostos. Então, aqui nós temos as novas colunas, no caso, fazendo um filtro aqui pela entrada de produtos no período, o período que for definido na tela, o sistema trará essas novas colunas aqui de custo médio, com e sem impostos, para definição dos preços que serão inseridos com base nessas informações de entrada de produto no período. E também disponibilizamos na precificação o tipo de pesquisa, entrada de produto no dia, será possível informar também o horário. O horário, a partir no campo ao lado direito da data de entrada, e também um novo campo para filtragem estará disponível para uso chamado tipo operação de entrada. Então, nesse novo filtro, nós podemos filtrar se nós queremos buscar todos os tipos de operação de entrada das notas fiscais, né? Devolução, transferência, venda entre lojas, compra, bonificação, outros, e definir um horário inicial, né, da entrada que houve no dia, e a partir desse horário que for definido, que o sistema vai trazer o resultado, para poder se basear na precificação. Essas foram as melhorias entregues pela equipe de vendas e PCP. Obrigado e até a próxima. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lucas e eu vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de logística WMS e YMS. Vou iniciar apresentando mais uma melhoria, realizada na integração do Força de Vendas com o WMS. Foi criado um novo parâmetro que tem por objetivo realizar o agrupamento e ordenação das cargas vindas do pedido externo. E essa opção pode ser selecionada por setor ou por área. Ao selecionar por área, o sistema vai agrupar todos os itens da área na mesma ordem de serviço ou na mesma carga. Outra melhoria realizada foi em relação ao cancelamento. Só será possível cancelar o pedido pela tela de consulta de pedidos do Força de Vendas quando o pedido estiver separado ou em separação. E após o cancelamento do pedido, o status do pedido fica como cancelado. Caso queira também, é possível cancelar pelo gerenciamento de carga WMS. E as reservas serão estornadas e o status do pedido fica como fechado. Outra melhoria realizada foi a criação de um novo menu mobile para realizar a consulta do status do pedido. Esse novo menu tem por objetivo identificar em qual área ou setor está o gargalo para atender completamente o pedido e-commerce ou pedido balcão. Ao acessar o menu, é possível buscar por unitizador, ordem de serviço ou número do pedido. Após realizar a busca por unitizador, ordem de serviço ou número do pedido, é exibidas as informações para identificar o status, área e setor que precisam de atenção para atender o pedido externo. Essas foram as melhorias e novidades entregues à equipe de logística WMS e YMS. Até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Jéssica Regina e vou apresentar as melhorias da equipe de BI da Bluesoft. A primeira melhoria é no dashboard de Pareto de compras. Agora nós temos a opção de escolher o indicador para análise. Então, para isso, nós incluímos um novo filtro, que é o Análise Pareto, e através dele é possível escolher entre as opções de análise. As opções disponíveis são Pareto de compras em valor e quantidade, Pareto de devolução de compras por valor e quantidade. Então, conforme selecionado no filtro, a gente vai apresentar o resultado de Pareto, conforme os percentuais também do indicador escolhido. Além disso, no filtro Exibir Por, nós adicionamos a opção Meses, onde define como será o agrupamento do gráfico de ranking. Então, como podem ver aqui na imagem, o gráfico de ranking com a seleção do filtro Meses, a gente mostra o gráfico aí de acordo com o período, ordenado ali por mês, qual foi o ranking desse período.
Nossa próxima melhoria é no dashboard de previsão de vendas. Nós temos agora novos filtros e visualizações. Para auxiliar na análise, nós adicionamos esses novos filtros no dashboard de previsão de vendas. Os novos filtros são rede, regional e loja, agora loja sendo multi-seleção, departamento, seção, grupo e subgrupo, marca, setor de compra e comprador e por produto. E além desses filtros, agora nós temos no painel previsão de vendas a possibilidade de escolher entre o resultado geral ou detalhado através também desse filtro. Selecionando a opção geral, nós apresentamos um agrupamento total com as vendas agrupadas dos últimos 3 anos de toda a rede, todas as lojas e todas as regionais. Selecionando a opção detalhado, nós segregamos as visualizações em regional, rede e loja. Vale lembrar que por rede principal, hoje no cadastro de loja do RP, nós temos lá a opção de selecionar qual que é a rede principal. Então, esse dashboard, essa visualização por rede, ela considera a rede principal que está no cadastro da loja. Ao selecionar uma das linhas do gráfico, é possível visualizar os gráficos de previsão mensal e previsto versus realizado. Então, aqui nesse previsto versus realizado, conforme a linha que foi escolhida, se foi por loja, por regional ou por rede, a gente vai apresentar de acordo com o período atual, qual foi a previsão do dashboard de venda, por exemplo, e qual que foi o valor realizado dos meses que já foram passados. No painel Previsão de Datas e Eventos, agora quando a gente selecionar o tipo de previsão Eventos, a gente separa o resultado em 2 visualizações. Primeira visualização, a gente mostra os eventos que já foram realizados nesse ano atual. E a segunda visualização são os eventos que ainda não foram realizados. Então, no gráfico de eventos realizados no ano atual, tem aí em destaque o Dia dos Namorados, porque a gente já está em junho, já passou essa data. Então, essa data mostra ali o valor de venda realizado nessa data. E aí, consequentemente, no gráfico abaixo, a gente vai mostrar só os eventos que ainda não foram realizados com a previsão de valor de venda para cada um deles. Agora eu vou apresentar a melhoria da equipe de e-commerce. Agora no e-commerce BlueSoft, a gente consegue fazer a substituição de itens com preço de venda maior. Então, anteriormente a essa melhoria, quando um cliente faz um pedido lá no site do e-commerce e, por exemplo, pede um leite que não tem no estoque, a gente conseguia substituir esse leite por um outro leite com preço igual ou menor. E agora a gente pode configurar um percentual máximo para que essa substituição aconteça também com produtos de maior valor. Às vezes o cliente pediu um leite que custa R$ 4,89 e a gente não conseguia enviar um leite para ele com preço de R$ 4,99, com a diferença pequena de 10 centavos. Então agora a gente consegue configurar no RP qual o percentual máximo de substituição. Então nesse exemplo a gente preencheu o campo com 10, isso significa que o produto poderá ser substituído por outro produto, por outro item, até 10% mais caro. Sobre essa melhoria temos algumas observações. Caso o parâmetro não seja preenchido, ou seja, esteja preenchido com o campo zerado, significa que a substituição por item de preço de venda maior não está habilitada, então continua com o comportamento anterior, substituindo apenas por produto de menor valor. E caso o pedido tenha sido finalizado com pagamento em cartão no site, e o valor do pedido separado, com essa substituição, seja maior que o inicial, a gente vai fazer uma cobrança adicional dessa diferença. Então, lá no pedido do cliente, quanto na fatura do cartão, vai constar 2 cobranças. Cobrança inicial mais o valor adicional. Essas foram as melhorias da equipe de BI e e-commerce. Obrigada e até a próxima.